bem, Túlio? Tudo bem, Cazu? Tudo bem, Williams? E aí, cara, tudo bom? Beleza? Bom, muito legal o nosso primeiro podcast. Maravilha. Estamos aí nessa onda da transformação digital também, levando conteúdo profundo para os nossos clientes. E não tem como não falar desse mercado que a gente navega há muitos anos, né, Tem Túlio? muita mudança nesse mercado financeiro? Será? Brasil? Vamos falar desse mercado financeiro hoje? Topa, Túlio, falar desse mercado financeiro? Vou colocar o pingo no Y, é uma boa. Inclusive, temos que agradecer muito a esse mercado financeiro, agradecer, né? Temos um sócio que veio do mercado financeiro, outro sócio que veio aqui no mercado financeiro, e tudo que vem acontecendo com a gente nesse mercado maravilhoso e tão importante para uma economia, né? Com certeza. E o mercado financeiro mudou completamente nos últimos anos. Incrível. Nos últimos 2, 3, 4 anos, né? Os meios de pagamento, Open Bankers, que a gente foi visitar, Túlio, em Floripa, né? Floripa. As fintechs, os bancos digitais. Nossa, tá assim incrível. Uma revolução dentro das cooperativas de crédito. Uma revolução dentro das cooperativas de crédito, que vem crescendo 30%, 40% ao ano. Eu lembro que quando eu comecei a atender nas cooperativas de crédito em 2005, 2006, quando eu falava de cooperativa de crédito, nem que era do mercado financeiro conhecia a cooperativa de crédito. Verdade. E ainda assim, né? Tive esses dias num churrasco com os amigos e uma menina trabalhava no mercado financeiro e eu falei que era cooperativa. E quando eu falei o que era ela, eu falei, mas qual que é a pegadinha? E também não conhecia o mercado financeiro, né? O mercado financeiro de cooperativa. E essa revolução toda está gerando um grande alvoroço no mercado, né? Um grande alvoroço, porque está todo mundo agora focando em resultado, em falar com o cliente e tentar novos negócios. Falar da experiência do cliente. A experiência, a jornada de experiência. Tanto é que tem uma frase que eu pensei e falei, poxa, a armadilha de fazer negócios no mundo digital é você ir direto para as transações operacionais em virtude das limitações relacionais que o presencial dá, mas estão superando isso por meio da tecnologia e de várias outras coisas. Mas o cliente está sentindo. E os associados das cooperativas também estão sentindo. Muito. E os clientes dos bancos digitais também estão sentindo essa mudança. E estão meio que, nesse meio tempo, estão meio que ainda tentando entender esses omnichannels, cross-channels e toda essa linguagem que existe. Open Bank, Open Bank. O que é um Open Bank? Como eu posso ser um gerente de banco sem ter banco? Né? Isso também uma coisa muito nova que lançou para aí nos Estados Unidos, já existe há mais tempo, mas no Brasil é novo. Poxa, parar no McDonald's e pagar com sem parar. Né? Fazer transação comercial via WhatsApp, né? Financeira via WhatsApp, né? Então a gente nem ainda esquentou a cadeira da transformação digital e ainda temos todos esses grandes desafios. E isso tudo gera um grande desafio para os gestores. Não tenho dúvida. Mas antes de falar de gestor, Cazu, uma coisa que você falou, né? Parece que o mercado financeiro está passando por uma grande transformação, né? Você já narrou aqui algumas das transformações, meios de pagamento e tudo mais. Mas eu acho que está tendo uma mudança também do lado de lá, né? Que é o cliente, ou no caso das cooperativas, o associado. Tulião, você que veio do mercado financeiro, trabalhou tanto tempo no mercado financeiro, né? Na parte de expansão e tudo mais. Que mudança principal, cara, você percebeu nesse perfil do consumidor? Porque o Cazu tocou num ponto legal que parece que é do lado de cá, mas do lado do consumidor. O que você percebe, cara, que mudou da época que você era gerente, que você era hunter ali dos bancos onde você passou? Líder de operações à distância. Exatamente. Também, né? Legal falar disso, Williams, bem lembrado, porque passa um filme, né, na cabeça e a gente vê a transformação de quem está aqui dentro, quem está lá fora, quem precisa do resultado, do acionista, quer dizer, todo mundo está ali querendo continuar vivendo daquilo que a gente entende que é novo, mas não é tão novo. Não é? Relacionamento humano não é tão novo. E aí, como é que vai? E o desafio agora, assim, falando da ponta, quando a gente conversa aí com a gente conversa com muitos diretores por aí, a gente faz diagnóstico para entender as dores. E o maior desafio dentro do mercado financeiro é como que você trabalha essa questão digital, como que você mantém resultados com concorrentes tão diferentes, que nem eram tão concorrentes assim,
que surgiram, as startups do nada. Como que essas empresas, com uma galera jovem, com uma outra cabeça, que já nasce com a internet na veia, né? Já nasce ali, não é chocalho, é o seu aparelho de celular, o seu aparelho celular, o seu iPad, o seu mecanismo ali. E como é que essa galera que já nasce assim, que já está na liderança, como é que faz resultado do jeito que eu sempre precisei, do jeito que eu sempre tive acostumado a fazer? Então, você começa a ter dificuldade de equilibrar relacionamento e resultado. Uhum. Porque eu quero continuar fazendo do jeito que eu fazia, de um jeito novo. E aí começa a dar... Ainda mais agora com tantos canais que o cliente ou o associado pode ter. Né? Eu estava até discutindo com a Fernanda Goldner, nossa outra sócia daquela empresa maravilhosa que nós temos lá, da IA, que o maior ativo da humanidade hoje é a atenção. Exatamente. Como conseguir a atenção das pessoas? Porque qualquer coisa desvia a atenção. E se eu quero manter uma relação, como que eu mantenho uma relação sem atenção? É verdade. Mas tem um aspecto, Túlio, que eu acho que... Eu estava conversando um dia desses, até contei para vocês essa história, eu estava vendendo um apartamento e a pessoa que comprou meu apartamento na praia falou para mim, Williams, a relação que eu tive com a minha instituição financeira foi tão ruim porque eu fui para conseguir um empréstimo para comprar o seu apartamento. E a pessoa me colocou outros produtos e serviços vinculados a esse empréstimo que eu me senti tão coagida a ter que fechar aquele negócio que eu fugi. E eu não quis fazer aquele negócio. E aí, o que eu pensei? Né? Eu falei, poxa vida, né? Já é uma senhora de idade até, muito conectada com o mercado, está sempre na internet e tudo mais, mas... Como não é só essa geração nova que está vindo, Túlio, mas também as pessoas que já estão no mercado há muito tempo estão percebendo coisas que no passado não percebia. Como, por exemplo, isso. Ela falou, pô, eu não quero viver de fazer um negócio que eu não preciso, mas eu fui meio que compelida ali a fazer uma questão que, poxa, não era o que eu queria. E aquilo me afastou mais do que aproximou. Então, o consumidor está muito ligado nisso hoje. Ele fala, cara, eu quero de fato comprar... das pessoas que eu olhe para o olho dela, que sinta uma relação de confiança e que possa, de fato, fazer um negócio, seja bom para mim, seja bom para ele, tá tudo bem. Ela falou, mas aquele caso específico foi um caso que era só para ele. Eu tenho uma pergunta nessa direção, Williams, que é muito boa. Como você já veio do mercado financeiro e de um dos bancos mais prestigiados do mundo, né? Que sei que você trabalhou muito tempo no Citibank. Túlio, no mercado atual, com todo mundo disputando a atenção do cliente, todo mundo disputando a atenção do associado, você acredita, ou está sentindo, ou tem alguma intuição de que o pessoal está mais agressivo agora ou sempre foi assim? Bom, existe uma máxima de que fala que o bancário só quer fazer negócios e tudo, mas claro que dentro de cada bancário tem um coração pulsante. Mas um movimento, seja no banco ou no mercado financeiro, o movimento que nos leva para o bottom line lá, que é o valor agregado, é a receita tal, a última linha. E o resultado para o acionista, isso faz com que gire um movimento que quando você vê, você está fazendo resultado sem perceber e atropela muitas vezes a necessidade, o que a gente chama, botando já um pingo no Y aqui, é o interesse verdadeiro pelo cara que está ali na tua frente. Você quer ter uma relação de conta corrente ou você quer ter uma vida recorrente com aquela pessoa, onde vai passar de pai para filho, gerações. Gostei do trocadilho. Como que é o trocadilho? Eu gostei dessa. Uma relação de conta corrente. Depois vamos ter que assistir. Uma relação recorrente, né? De uma vida recorrente. Porque se você parar para pensar, muita da galerinha que está chegando agora, que abre sua conta ali nos novos players, que já começa com aquela coisa, eu não vou te cobrar tarifa. Então, tarifa já não é mais diferencial para trazer receita. Uhum. Não é? Já começa a falar assim, não me vem com venda casada, o nome bonito é cross-sell. Uhum. Então, assim... Ou venda com relacionamento. Se eu volto a velhas práticas já conhecidas, para lidar com novas situações, novas gerações, novo jeito de entender as coisas, com um jeito digital, com gente que não quer mais ser, como você disse, né, Williams, colocada à frente de ter uma condição para fazer um bom negócio, cara, a gente está fadado ao insucesso. Então, o primeiro pensar é isso. Olha só, você falando isso, eu acabei de fazer um cruzeiro nesse carnaval aí, né? E nunca tinha feito um cruzeiro, primeira vez. A experiência é muito boa, de ver o marzão e tudo mais. Mas aí,
conversando com uma pessoa, ela falou, o pessoal aqui não tem um bom atendimento. Eles fazem rápido e tudo, mas eles não se conectam com você. Aí eu falei, poxa, mas por quê, né? Ela falou, não, eu fiz um outro cruzeiro e as pessoas são mais simpáticas, etc. Aí eu paguei um passeio, um passeio diferente, que foi o que eu mais gostei, né? Como empreendedor, a gente gosta de ver os bastidores. Eu paguei um passeio que ele visita todos os bastidores, né? Os porões do navio. Os porões, onde o pessoal dorme, onde eles guardam a comida, como que faz a comida, como que recebe as malas, como que devolve as malas. Processos. 4 mil pessoas, a tecnologia. Poxa, o navio é comandado por um joystick do tamanho do meu dedo. Caramba. Né? Do tamanho do meu dedo, assim. O cara movimenta o navio inteiro. E aí, depois eu descobri que a tripulação trabalha 11 horas por dia. E são 7 meses sem férias. Lógico, dentro dessas 11 horas, ele trabalha 7, aí descansa 3. É um descanso, tipo um almoço estendido, depois ele vai até mais tarde. Mas aí eu descobri, né? Por que não tem a relação. Porque os caras não têm férias, trabalham direto e um ritmo muito forte, né? Eu vou voltar à pergunta, Túlio, mesmo que você tentou fechar. Eu sinto que talvez a agressividade do mercado financeiro sempre houve. O mercado financeiro sempre foi mais eu não sei se a palavra é agressivo ou arrojado ou muito... Voraz. Muito voraz para os negócios, para as vendas, né? Sempre foi. Mas agora o público está mais maduro. O cliente, o associado, está mais esperto. Com certeza. Está muito mais esperto. Falando disso, já muda, né? Mudou. Não é que... e aí o Túlio fala as velhas práticas, né? Com um novo mercado mais consciente. O mercado está mais consciente. O cliente, o associado está mais consciente. Tanto é que num diagnóstico, há pouco tempo, vou fazer um diagnóstico numa agência de uma cooperativa e o associado falou, eu não gosto muito de vir na cooperativa porque toda vez que eu venho, eu tenho que comprar o produto daquele mês. Que é o produto da campanha do mês, né? Então eu entro na cooperativa. Quando eu preciso vir na agência, assim, eu já venho meio escondido pro caixa, faço o que eu preciso e vou embora, porque eu não quero uma abordagem do meu gerente, né? E antigamente isso era natural, normal. E nem incomodava tanto. Nem incomodava. Hoje está incomodando mais, né? Tanto é que hoje, não sei se vocês estão incomodados, mas existem várias, não preciso falar os nomes aqui, mas várias empresas aí de telefonia que eu recebo 5, 6, 7 ligações por dia. E eu já reclamei várias vezes, botei o nome na lista para não ligar. E você continua recebendo... Ontem eu recebi 8 dessas. Então, cara... Terrível, assim. Não conseguia... Terrível. Aí eu comprei um apartamento, Túlio, e não devem ter LGPD lá, e vazou o cadastro para todas as empresas de imóveis do Brasil. Todas me ligam, porque eu comprei só um estúdio de 29 metros para investimento. Eu recebo 2, 3 ligações também para os caras venderem imóveis para mim. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se o maior ativo atual hoje é a atenção, e que todo mundo quer, todo mundo deseja, é que o cliente ou o associado tenha um vínculo emocional com a marca, com essa velha prática, não está meio distante isso? Tá muito, né? Mas pode falar tudo, depois eu complemento. Você traz uma coisa, né, Williams, quando você fala do perfil do consumidor e tal, a gente lembra muito de faixa de geração, ou muito se estuda sobre classe social, mas mais do que isso, assim, tem coisa que já é da galera. Quer dizer, né? Hoje, há 20 anos você pensava em quem pudesse ter um telefone. Hoje você pensa como não ter um telefone, celular, tal. Tá acessível. E pensando nisso, em estar acessível, ninguém mais tem um celular, né? Então, você falava da Fernanda, que, lembrando uma fala dela também, a gente fala de infoxicação. A gente nunca teve um tempo de tanta informação em excesso. Você já não sabe o que é verdade e o que não é, o que é fake e o que não é. E isso tumultua todo o processo de entendimento de qual é o seu papel dentro daquilo que você faz, que eu estou falando da vida como cultura, de você, de fato, desmistificar uma coisa que a gente busca, que é, cara, quem é um vendedor? As pessoas têm meio que vergonha de ser vendedor, e quem nunca... A palavra você vendedor já viu, né? Como é que chama vendedor por aí? Bagre ensaboado. Não, isso é o sinônimo. Nó cego. Outro dia eu escutei uma, como é que é? Sabonete. Tem várias.
O ponto... Conversinha, vem de conversinha. Então, sempre de forma pejorativa, né? O cara tem dons, ele nasceu com dons e talentos maravilhosos para poder ajudar alguém, e aí o que ele está fazendo? Esse movimento pró-resultado não é só de banco, é de um movimento que vem de mercado, 80, 90, faz com que a gente esqueça da nossa essência, que é servir, cara, de ajudar. E, assim, eu falo aqui do servir de Jesus, mas não estou falando só de Jesus, estou falando do que a gente nasce. Se a gente não é servido na mama, a gente morre. É o único animal que precisa ser servido até os 7, 8 anos. É um dos únicos, né? Você vê o gatinho cheio de placenta, a girafa, ele cara, acha, a girafa cai e tem que sair correndo porque senão o leão pega. E aí vem a gente aqui querendo tirar do outro ao invés de levar para o outro. Né? Então o médico salva vidas. E você salva o quê? Não estou nem falando do jargão de que falar que salva... como é que eu vou dizer? A saúde financeira. Isso já é usado por muita gente. Vira de novo a jogada de marketing. Estou falando de fato. Quando chegar a interesse verdadeiro, eu vou te ajudar com o que eu faço. Não é? O médico usa bisturi, um monte de ferramentas, que a gente nem sabe os nomes. E o vendedor usa o quê? A enrolação, o noceguismo, a omissão e dar nó nos outros? O prêmio que ele quer ganhar, a meta que ele precisa bater para ficar de bem com a fita. Qual é a mira desse negócio? Então, à luz disso, Williams, eu acho que o grande cenário que vem agora com esse movimento de sensibilização, brincadeiras que já não cabem mais, programas de televisão que já estão ultrapassados, eu vejo VTs aqui nos sites de YouTube, essas coisas, eu vejo VTs e falo, meu Deus do céu, como é que a gente cantava essa música, né? Na década de hoje seria preso. Então, com essa mudança toda, não tem a ver com sermos mais sensíveis ou não. De fato, não é uma busca da essência. Eu acho. E não é moda, né, Williams? Por isso que eu falo, Túlio, não é moda. É legal que você falou desse negócio da essência, porque o que eu percebo, né? A gente está há muitos anos aí no mercado financeiro, tanto no mercado financeiro tradicional quanto no mercado financeiro de cooperativas. Só Iasaca, nos nossos 23, vamos fazer 23 anos, são 17 anos. 17 Túlio anos. está no mercado financeiro há quantos anos? Eu tinha 15 antes da saca. Tem. E o Williams trabalhou... 30. Trabalhei muitos anos. Muitos anos no mercado. Então, nós temos aí, no mínimo, entre a saca, tudo uns 20 anos de média aí de mercado financeiro. Com certeza, né? E atuando nele, né? E atuando nele, né? E conversando com muita gente desse mercado financeiro, muitos diretores, muitos gerentes que estão trabalhando na ponta, enfim, que estão ali no dia a dia, nesse vucu-vucu, percebendo essas transformações. O que eu tenho percebido é tanto as cooperativas de crédito quanto os bancos estão percebendo essa mudança e estão percebendo que esse olhar de servir o outro e não se servir do outro é preciso cada vez mais estar presente na cultura daquela empresa. Mesmo aqueles que ainda estão com a cabeça, poxa, eu sei que eu tenho que fazer meta, tenho que fazer campanha, tenho que fazer isso, aquilo, que é uma prática meio que natural desse mercado, mas quando eles começam a tomar consciência que está havendo uma mudança e que a gente precisa resgatar o que é de essência nosso, que é esse servir que você falou, Túlio, as pessoas estão começando a se mexer muito nisso. Então, cooperativas que estavam virando o banco começam a dizer, opa, peraí, a gente não nasceu para isso, a nossa essência já era aquilo legal para servir, o objetivo que a gente criou aquele negócio. Os bancos que tinham uma visão só financeira já estão percebendo o impacto que isso gera na vida das pessoas e estão começando a perceber, opa, peraí, tem uma outra possibilidade que não seja só através das velhas práticas que você viveu, eu vivi, cansei de construir campanhas no passado e que hoje a gente fala, poxa, não é isso que bota o olhar no lugar certo, nesse perfil desse cliente, desse associado que está querendo ser atendido de verdade, né? Williams, sabe, cara, você fala isso e eu fico lá e cá. Lá e cá, porque assim, nós estamos fazendo agora, nós estamos no meio de um diagnóstico de um banco de nicho, no meio do diagnóstico de um banco de nicho, já atuamos lá alguns anos, uns 10 anos já atuamos nesse banco, ele nos chamou de novo, e cara, nos últimos 8 anos, HSM, Concred, a revista Infomoney, revista Exame, Mundo Coop, todo mundo falando do propósito. E o Túlio até falou, putz, virou propositite. Porque virou banal agora falar de propósito, todo mundo quer falar de propósito, todo mundo fala de propósito, que tem um propósito, reúne todo mundo numa sala e cria um propósito, né? E existe uma coisa que todo mundo já sabe o que é. Uhum. O propósito. Todo mundo sabe que tem que... O propósito é o centro da questão. Já percebeu que tem que mexer com isso. Já tem que percebeu. Mas não está mexendo. Esse próprio banco que nós estamos fazendo o diagnóstico agora, fazendo o diagnóstico, o RH estando junto, quando a Saca faz a pergunta,
o RH tá junto. Termina a resposta da pessoa, o RH da coach. Não, começa a fazer questionamento para nós por que daquela pergunta. E a gente percebe que quando faz a pergunta da pessoa, ela não responde direito. Ou aí, responde aquilo que é politicamente correto. Aí eu chamei o RH e falei, poxa, mas por que disso? Não, porque nós temos aqui os procedimentos, as regras, os processos e etc. Aí eu cheguei para as pessoas do RH e perguntei, mas isso é da cultura, é do processo, ou é de vocês? Por que tem tanto esse cheio de dedos? Aí... A coisa que eu chamei para explicar o que estava acontecendo, eles justificaram pelos processos. Quando eu fiz a pergunta para a gestão de pessoas e para a assistente, que era psicóloga, aí parece que deu 15 segundos de silêncio. Aí falaram, é da nossa cultura, sim. Não seria isso o medo, Kazu, de encarar esse novo? Porque parece que está surgindo um novo movimento, mas eu não sei como fazer ainda, eu não sei como mexer com esse negócio, eu sei que as pessoas já sentem que é importante ter mais significado, mas eu ainda só sei fazer do jeito antigo. Não rola um certo medo de encarar esse novo? Por que tem medo, Túlio? Porque o grande desafio é propósito e resultado. Porque parece que propósito é abraçar a árvore. Né? Nada contra, né? Mas assim, não é o que a gente acredita, porque você fica ou no filosófico, é o 8 ou 80, né? Ou filosófico ou econômico. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. Qual que é o medo? O medo, cara, é assim, ó. O medo é assim, imagina que eu já sei fazer uma operação. Imagina que eu fosse um médico, fazendo uma boa metáfora, uma analogia assim. Eu sou um médico, eu já sei operar, certo? E tá bem, eu sempre operei dessa forma. Quando chega uma questão assim, digital... Vamos lá, eu sei operar com ponta de diamante, eu vou lá e faço um risco no olho das pessoas para poder fazer, sem mergulhar muito na técnica, que no meu caso. Até porque você de médico não tem nada, Mas já passei pela cirurgia. Então, assim, ele você só foi usuário, é isso? Ponta de diamante, ele fazia o risco. Hoje tem um sistema que você entra, a máquina vem, ele corta, lixa, faz tal. Para você entender essa questão digital, é um trabalho enorme. Então você fala, vou procrastinar. Só que aí o paciente fala assim, eu não quero mais ser operado com ponta de diamante, agora eu quero ser operado só com laser, porque tá na fama, e os youtubers colocando que laser. Então assim, o que precisa no meu ponto de vista para encarar esse medo, não só do gestor, mas como o gerente que tá lá fazendo o negócio, porque tem uma coisa, um lugar que ele decide, um lugar que ele é presidente, é na hora que ele tá na frente do cliente dele. Né? A hora da verdade. Exatamente, não adianta falar que ali quem manda é ele. Eu não sou presidente na minha casa, é minha mulher, sou vice, né? Mas ali na hora de negociar, eu sou presidente, eu posso decidir. Então, assim, Kazu, você sempre me falava uma coisa, cara, desde esses 15 anos que a gente tá junto, que você falava assim, ó, cara, tem uma máxima que é assim, tem uma hora que alguém tem que decidir a mudança do modelo mental. Não é, por exemplo, né, um exemplo que um avô batia na avó, o pai batia na mãe, que o filho que sofreu, o neto, o filho que sofreu com aquilo, vendo aquilo, vai continuar batendo. Chega uma hora que ele fala assim, não quero mais viver isso. Eu posso escolher diferente. Tem que quebrar esse ciclo. O ponto é, como é que eu vou usar uma nova ferramenta se eu só conheço as práticas antigas de mercado que vem fazendo até hoje? Então, assim, é muito filosófico. Uau, vamos fazer diferente. Aí parece pardal no fio. Já viu pardal? O passarinho fica assim, ó. Tá, vamos lá. Estamos super motivados. Vamos viver o propósito. Vamos tomar água para abastecer nossas células. Cara, não é isso o propósito, cara. O propósito é, de fato, ver uma coisa que sempre foi. O medo é que o resultado não vem. É isso. E aí, o que acontece? Ou eu retardo o começo, ou eu finjo que eu estou começando, eu falo, mas não faço, ou eu simplesmente faço do jeito antigo. A incoerência. E, Kazu, só para fechar, a minha filha, com 6... Eu moro numa região, você sabe, que esfria muito rápido, e ela me falava sobre coerência com 6 anos de idade. Eu falei, Maria, por favor, vai colocar uma blusa? 5 da tarde, esfriou, caiu o tempo. Ela falou assim, mas papai, você tá sem blusa. Se um ser humaninho com 5 anos de idade sabe o que é coerência, imagina um adulto. E agora, pior, o flagrante tá no cliente, que olha para você e fala assim, tá de olho no meu bolso, né, danadinho? Aqui não. Então, cara, essa é a prática. Então, eu não tenho que mudar o cliente, o mercado, a forma, eu só tenho que, de fato, entender por que eu tô na frente dele. E aí eu proponho, por que eu estou na frente dele? Não, e Túlio, pra bater minha meta ou pra ajudá-lo? Você ia falar, William, deixa eu pegar esse gancho aqui, que é o Túlio falando aí da Mariá. É legal, né, da parte da coerência, da inconsistência. Tanto o time vendo isso, quanto o cliente ou o associado percebendo isso, né? Porque muitas das gestões está falando que está fazendo, está gerindo pelo propósito. Mas isso é um grande desafio. Eu já vi empresas que falaram que fizeram essa transformação em 6 meses. Eu não consigo ver, eu não vi ainda uma transformação, uma evolução cultural mesmo
é feita em 6 meses num projeto desse. Assim, não vi. Né? É muito difícil. Porque falar que faz é uma coisa. Você ir lá fazer é outro desafio, né? Então, quando o Túlio está falando disso de incoerência, uma pergunta que eu fiz uma vez, eu brincando de internet, né? Na minha mídia social particular, agora não, agora a gente está vindo forte nas mídias sociais, com podcast, nosso equipe de marketing, tudo. Mas uma vez eu postei na minha mídia social o seguinte, né? Que o que move essas pessoas de negócio do mercado financeiro? Esses vendedores, gerente de negócio pode dar nome de consultor financeiro, pode dar nome do que quiser, mas é uma equipe de negócios, é uma equipe de vendas, né? E eu acho incrível essa função, porque a função é uma função que movimenta o mundo. Os negócios movimentam o mundo, os negócios tiram gente da pobreza, e todo negócio aconteceu com uma venda, alguém vendendo para alguém. Alguém convencendo alguém, fazendo uma relação de confiança e ser contratado. E o que move essas equipes? São as propostas comerciais. É isso que move. Se o pipeline está cheio, é isso que inspira se ele está vendo que ele vai bater a meta, é isso que inspira se ele está vendo que ele vai ganhar o prêmio de ir para Israel no final do ano, é isso que inspira se ele vai ganhar um bom PPR. E eu estou seguindo agora várias empresas estão se posicionando no mercado financeiro e todas as promessas são essas. Que você vai bater as metas, que você vai crescer a sua carreira, que você vai ganhar os prêmios, seu PPR vai ser gordo, PLR, né? Uns falam PPR, outros PLR, vai ser gordo. Mas, poxa, será que é isso que de fato move os times? Né? Eu digo que não. Eu digo que é ter uma Ferrari para dar volta no quarteirão. O cara que tem uma Ferrari não tem que dar volta no quarteirão, né? Então, tem propósito e significado no mercado financeiro a dar com pau. É uma baita Ferrari para inspirar mesmo o time. Porque não tem como você inspirar pela proposta comercial ou pelo prêmio. Isso é uma motivação e ela é rasa. Ela vai embora muito rápido, né? E tem uma palavra na Bíblia que se diz galardão. Galardão significa um valor recebido por um serviço valoroso. Olha que lindo, né? Bonito. Lindo. Galardão, um valor recebido por um serviço valoroso. Então fala, o valor é econômico recebido, mas por um serviço valoroso, um serviço de valor, e não é valor financeiro. É alguma coisa que você fez esse serviço muito bem para alguém, né? Mas como alguém vai fazer um serviço tão bom para o outro, se o que inspira ele é o próprio bolso, o ego de ficar bem na fita ou um prêmio que ele vai ganhar? Pois é. Aí, Cazu, eu acho que tem um ponto, né? Por isso que você falou de uma transformação cultural. Essa transformação cultural tem que vir do entendimento do negócio desde a presidência desse banco ou de uma cooperativa até quem está na hora da verdade, como o Túlio falou. Mas se não der significado para esse trabalho, as pessoas não vão enxergar. Elas vão enxergar que o significado é a busca pela meta, o significado é a busca por ganhar um prêmio próprio, o significado é eu ficar na ponta do ranking, que é uma prática muito comum, né, ainda dentro desse mercado. E quando as pessoas começam a falar isso como uma mudança cultural mesmo, mas mais do que falar, começam a ver o exemplo acontecendo, isso muda demais. A gente tem casos, né? Nós podemos compartilhar alguns casos, tanto de cooperativas, outras instituições financeiras, que mergulharam de cabeça nisso e acreditaram que era possível equilibrar relações, resultados, equilibrar propósito com resultados. E perceberam o quê? Que quando a pessoa entende que na hora que ela está fazendo aquela transação comercial, que seja, por exemplo, um crédito, e que esse crédito, de fato, está transformando a vida de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, a ponto de repente, uma pessoa jurídica falar assim, pô, eu vou com esse crédito empregar mais 5 ou 6 colaboradores na minha empresa. O efeito que isso gera de geração de renda dentro daquela comunidade, dentro daquele bairro, e ele começa a perceber o bem que ele fez para o outro, ele fala, pô, que legal. Aí eu sempre pergunto, né, nesses encontros, eu falo, cara, me conta um caso de uma relação comercial, de uma venda que você fez, que você teve de fato orgulho e que você teria coragem de contar de forma entusiasmada para o seu filho e para sua mãe. Cazu, é incrível quando você estimula as pessoas a pararem para pensar
Isso Tá a lá gente dentro. já fez É isso. só a mudança do olhar, né? Isso a gente já Tá fez lá dentro dentro. de convenções e tal. Cara, como sempre tem aquele que levanta a mão e que fala que vendeu um seguro e que mudou a vida da pessoa porque a pessoa teve uma situação mais difícil na vida e aquele seguro salvou ela, ou que aquele crédito fez ela organizar a vida financeira dela e voltar depois de um tempo mostrando, né, o que ela tinha conseguido fazer na vida pessoal e fazer aquele colaborador chorar. E ele fala, Williams, nesse dia eu fui para casa e falei para minha mulher, Ele até- poxa, eu mudei a vida de alguém. Ou falei para o meu marido, né? Muitas mulheres hoje fazendo negócios muito bem, chegando em casa contando para o marido, para o filho, dizendo, cara, é fantástico isso, né? Legal você lembrar disso. Isso para mim é o Cara, propósito, é entendeu? muito- Não tem Mas- muita mas, filosofia por trás. É botar a essência onde ela existe, né? Fala, Túlio, que eu Não, tenho é- uma sacada boa aqui. É muito legal você lembrar disso, Williams. Eu tenho um porque- pingo no Y legal aqui. O Williams, eu acho que o Williams pega um ponto aí que é muito legal. A bondade está em todo mundo e a maldade está em todo mundo. Isso é bíblico, está na novela, está onde você quiser. Eu acho que a gente precisa fazer o papel agora do meio termo, que não é nem o lobo, nem o cordeiro, é o cão pastor, que é o cara que fica ali, que ele protege a comunidade e tal. E se cada um fizer essa autoanálise, ele vai ver o seguinte: primeiro vem uma falta de fé, de que será que é possível isso, um monte de preconceitos, se dá para de fato ajudar. E outra coisa, eu posso até comemorar, aconteceu isso comigo várias vezes, eu comemoro o resultado, eu ganho o prêmio, mas eu só conto a parte que eu ajudei dentro de casa quando eu estou indo dormir para minha esposa, eu falo, Quando nossa, eu lembro disso. consegui ajudar. Não, é porque dá vergonha mesmo de contar, tá fora de contexto lá. Mas no final das contas, todo mundo é bom, cara. Se tiver um monte de bandido aqui, uma criança se afogando, eles pulam na água para salvar a criança, e o cara é bandido. Já tirou muitas vidas. Então, assim, nesse contexto, eu acho que você tem razão quando você fala. E, assim, tem uma coisa que eu tenho encontrado por aí. Eu tenho encontrado um monte de malandro, onde o lobo tá maior, né? O lado do lobo tá maior que o lado do cordeiro, e ele tá trabalhando os dons e talentos dele para malandragem. E aí eu me lembro do Jorge Ben, e vocês já devem ter ouvido esse samba, que eu não sei cantar, mas eu sei dizer, que diz mais ou menos assim, ó: se o malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, ele ia ser honesto só por malandragem. Então tem o cara que encontra esse processo no meio do caminho, Williams, e ele fala, pô, que legal, eu vou começar, e daí ele, de fato, ele se torna, porque ele se torna aquilo que repetidamente ele faz. Então, nessa hora é que a gente faz a transformação. Só que, cara, a gente é que tem que provocar, né, seja o líder, seja a condição, essa consciência global. Então, você que está ouvindo a gente por aí, né, presta atenção naquilo que você faz quando você acorda cedo. Nessa sua linha aí de quando você vai Você numa... falou que ia pôr um pingo no Eu Y. vou pôr um pingo no Manda Y. aí. É um case. E é um case de várias vezes. Sabe aquela pergunta que você faz, que você põe as pessoas em xeque? Aham. Várias perguntas. Quantas perguntas que já não colocaram a gente em xeque? Né? Várias perguntas colocam. E eu acho pergunta incrível, né? Como disse Sócrates, lá de onde eu venho, nós referenciamos quem faz uma pergunta fascinante, né? E no meio dessas nossas criações, tudo a gente fez uma pergunta e a gente chega para alguns dos nossos clientes, né? Tanto do mercado financeiro quanto do mercado tradicional, do mercado de cooperativas. E uma pergunta que eu faço é, para todos os diretores, quando estão os diretores, presidentes, conselho, eu falo, tá, um colaborador, você é um gerente de agência e um colaborador seu fechou um negócio de R$1 milhão, super bom, numa taxa de risco baixa, um cliente bom pagador e Baita etc. negócio. Baita negócio. Aí eu pergunto para eles, como você comemoraria esse R$1 milhão? Putz. Cara, vocês sabem qual é a resposta. Ah. Você já fez essa pergunta, Já você já fiz, fez. já fiz. Então, na maioria Plaquinha de R$1 milhão. Como que é, Túlio? Fala para mim. É a placa, a equipe fazendo aquele, eu não sei como é que chama agora, ioiô, né? Que Isso, vai. vai. Um Com milhão R$1 de milhão reais. que tal. mais, Túlio, que eles fazem? Ah, cara. Uhul! Pompom, compra. Pompom. gira, Bom. Desse jeito você vai pro pódio. Bate sininho, toca a corneta. O sino já tá velho, mas tem agora. Tem a corneta, o Sino sininho, palmas. E eles comemoram o dinheiro. E a espuma do chopp. Tanto é que numa convenção a gente fez uma dinâmica uma vez que o pessoal tinha que sair para vender cuca. E aí eles saíram para vender cuca, venderam um monte de cuca e voltaram e o dinheiro da cuca iria ser doado uma parte para os catadores de lixo de uma cidade. Aí no final, pessoal, nós temos que comemorar o quê? Ah, não, a gente tem que comemorar os catadores de lixo, não sei o que lá. Tá, mas também tem que comemorar o dinheiro. Não é só o dinheiro que se 880. comemora, nem só o benefício que você fez para o outro.
Mas a maioria das vezes, as pessoas parecem novela. Sabe novela que o ator tá lá fazendo o papel de cartomante, quando ele termina a consulta, o ator, né, a cartomante fala, quando o cara vai pagar, ele fala, não mexe em dinheiro, paga pra minha secretária. Mas depois ela não tem que pegar o dinheiro com a secretária para pagar o aluguel, não sei o que lá, e fazer todo o trabalho. Parece que se mistura. Eu não posso fazer o bem e gerar lucro, ou gerar lucro e fazer o bem. Parece que eu não posso. E essas coisas andam juntas. E essas coisas andam muito juntas. A gente sabe que o capitalismo bem feito, as pessoas que querem fazer bons negócios, isso tira mais gente da pobreza do que qualquer ação social. Peraí, Cazu, deixa eu ver se eu estou entendendo o pingo no Y que você está colocando. Você está me dizendo que é possível, sim, a gente botar o olhar do bem que eu estou fazendo para o outro, né? E a beleza que tem nessa negociação dentro do mercado financeiro. E você está colocando que é importante também a gente celebrar, sim, os resultados, porque, afinal de contas, os resultados também sustentam esse ciclo virtuoso que vai promovendo cada vez mais. É isso? Eu acho que assim... Então, o propósito não é só abraçar a árvore. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Porque, assim, o que eu vejo é que a gente tem que comemorar a prosperidade. A prosperidade do cliente tem que ser comemorada. Pô, ele fechou um bom negócio. Eu ajudei ele a tomar uma decisão financeira, de seguro da casa, do patrimônio. A minha instituição ou de um sonho. também, né? Perfeito. Ou da empresa dele, dos funcionários que ele vai contratar. Eu tenho que comemorar a prosperidade dele. Ah, então eu só comemoro a prosperidade dele? Tá errado. Eu tenho que comemorar a prosperidade da minha instituição, onde eu trabalho. Que ela também tem que ser próspera. E eu também tenho que comemorar a minha prosperidade. O que eu não posso fazer é comemorar o dinheiro. Eu comemoro a prosperidade de todo mundo. Todo mundo que está envolvido. Todo mundo que está ganhando. Né? Então, por isso que eu falo, não pode ser a proposta comercial que move, inspira ou motiva o time. Porque nós temos uma carroça. Você pode encher ela de proposta comercial. E isso que é legal, e tem que encher. Nós somos homens de negócio, tem que encher de proposta comercial. Propósito e resultado, qual é a palavra mais importante? Essa você sabe, Túlio. Qual é? Chama conjunção aditiva. Né? Dona Durvalina, agora minha mãe tá feliz na língua portuguesa, que é o E. O E. É a soma. A palavra mais importante dessa relação, né? Resultados e eu vou falar para propósito. vocês, está sendo uma delícia essa experiência de podcast, porque contar essa experiência que a gente tem vivido nos projetos, isso é grandioso. Não que a gente tenha feito só gol, né? Tomou alguns gols. Vamos contar algumas derrapadas, que a gente tomou com certeza. Nesses projetos, mas é uma delícia compartilhar isso trocar essas ideias com vocês e principalmente compartilhar isso com vocês, né? Assim, a nossa vivência no dia a dia desses projetos. Então, maravilhoso estar aqui. Nosso primeiro podcast, que venham mais, e é um prazer estar aqui trocando essas ideias com vocês. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço.